Você sabia que tanto importante quanto você dominar o conteúdo que você está repassando a alguém, tanto quanto isso, é importante que você entenda o seu público. Acho que eu já falei sobre isso, mas deixa eu dar uma dica. Se você está falando para um público e o público está sentado, analise a forma como ele está sentado. Porque em algum momento, quando eles estiverem cansados, quando eles tiverem desinteresse, eles vão fazer isso. Ó. Quando eles tiverem, ou vão colocar o tronco para trás, ou o tronco para frente, ou vão ficar bocejando. Nesse momento você traz a atenção para si. Ou você tem que ter algo nos seus ferramentas que traga atenção para si. A gente já começa com essa dica, tá? Vamos falar sobre esse tema. Seguinte, segunda dinâmica, ou terceira, ou whatever, não sei. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui a gente fala sobre tecnologia da informação, ciência. Eu estou me graduando em ciência da computação e a gente fala sobre temas como criptografia, segurança da informação, teoria da computação, tá? A gente fala sobre, por exemplo, grafos em algum momento, a gente fala sobre complexidade em algum momento, a gente fala sobre computação quântica em algum momento, tá? Então, convido você a vasculhar aqui o canal. Tem algumas coisas, ainda não tem tudo que eu quero, e eu sempre trago alguma coisa assim, sabe, que eu gosto, que eu trabalho. Mercado de trabalho também. Trabalho no mercado de algum tempo, como desenvolvedor de software, ou software developer, acho que é assim que chama, né? Tá, trabalho para uma empresa estrangeira do Brasil, estrangeira ao Brasil, tá? E vamos falar sobre o tema, tudo bem? Vamos lá. Nessa playlist, lembrando que a gente está falando sobre ferramentas e dinâmicas, tudo bem? Ferramentas para você trazer atenção e dinâmicas para você aplicar, ok? Então, eu acredito que uma dinâmica que é muito legal, tá? Muito legal, é você, e essa é muito específica, desculpe se você é de uma outra área, mas essa dinâmica ela fala sobre Fibonacci. Lembrando que é para você explicar Fibonacci sem memorização, tudo bem? Ok? Acho que se você não sabe, Fibonacci é uma sequência em que ela parte, ela tem os índices de cada da sequência e tem o seu valor para o índice. Então, ela tem uma sequência e o valor de um determinado índice é a soma do anterior com o anterior do anterior. Ou seja, é a soma do seu ancestral, do seu anterior, com o anterior desse anterior. Só que isso é recursivo, entendeu? Então na TI você consegue imaginar uma árvore de recursão para isso. Então você chama aqui em cima o valor, e aí um nó aqui em cima chama o valor de um determinado Fibonacci, e esse cara chama para a mesma função recursiva dois valores. Para a mesma função chama dois valores, o seu anterior e o anterior do seu anterior. E aí ele começa a construir a árvore, tudo bem? Aí o computador começa a construir essa árvore. Só que, e se você pegar e ao invés de você fazer isso no computador, a dinâmica aqui ao invés de você fazer isso, de você desenhar no quadro o nó, por que você não desenha um nó e usa as pessoas que estão lhe escutando como a chamada de função? Então, isso já aconteceu. Eu estava lecionando e eu precisava falar sobre Fibonacci. Tá? Basicamente, eu ensinei para eles o que eles seriam, um nó, e que eles têm, eu expliquei como é que é a função, né? Como é que seria a função, e que para uma determinada pessoa, essa pessoa, se ela não for o caso base do Fibonacci, ela chamaria duas outras pessoas que literalmente estavam um pouco mais abaixo dela, né? Então, eu usei o que tinha. Lembrando que você não deve expor a ausência de segurança, não deve expor as pessoas que estão lá a falta de segurança. Então, tudo que eu fiz foi controlado, no ambiente controlado, tudo certo. Então, eu tinha mesa, então na árvore de recursão, as pessoas que estavam mais em cima, né, as pessoas tinham só uma pessoa mais alta e ela estava em cima de uma mesa, que era uma mesa mais alta. Tudo bem? Aí ela ficou assim, né, assim, na hierarquia. E aí tinha uma mesa mais baixa, que era mais alta que uma cadeira. Então a mesa mais baixa estava aqui. Aí
eu usei duas mesas mais baixas. Então tinha uma pessoa mais aqui e outra pessoa mais do lado dela, literalmente do lado dela, né? E aí eu usei cadeira, as cadeiras para o terceiro nível. Então as pessoas que estavam no terceiro nível, elas representavam os nós do terceiro nível da árvore de recursão. Ok? Sucesso! E aí estavam no terceiro nível, estavam pessoas em cima de cadeiras. No quarto nível estavam pessoas em pé. No quinto nível estavam pessoas sentadas nas cadeiras, as cadeiras à frente, tudo bem? Então você imagina que o primeiro nível estava mais atrás, tenha cuidado para organizar isso. E o quinto nível estava sentado. E aí a regra era básica. A regra era, ó, se você é um caso básico, lembre-se do caso básico da Fibonacci. Se você é um caso básico, se alguém lhe chamar aqui em cima, se você for caso básico, você só diz, é tanto. Se você não é caso básico, você procura quem está abaixo de você, tá? E aí eles demorou um pouco para explicar, porque eles não sabiam muito bem como era a função, mas funcionou. Funcionou. E aí a gente explicou que era Fibonacci. Só que isso é sem memorização. Acho que memorização, salvo engano, posso estar enganado, memorização não diria método, mas é uma forma de você armazenar aquela informação em uma tabela ou artefato global de execução. Para quando você chegar no caso base, você está, vamos inverter, né? Acho que é assim. Você está aqui na árvore, aí você começa a chamar, né? Fazer as chamadas até chegar no caso base. Quando o caso base é chamado, ele responde. Aí, para esse caso base, você armazena. Aí, para o cara acima dele, ele usa o caso base na sua própria árvore de recursão. E aí ele vai salvando. Aí a árvore ela deixa de ser nessa proporção, os nós, acho que é mais assim, né? Deixa de ser nessa proporção e passa a ser muito mais nessa proporção. Assim, ó. Porque à medida que ele vai memorizando as informações, ele não precisa mais fazer o outro lado, por exemplo, entendeu? Tudo bem? Então essa foi uma técnica que eu utilizei. Acho que eu nunca tinha visto isso, mas se existe, legal, que alguém já pensou também, mas eu pensei lá na hora. E lembrando que isso foi uma dinâmica que eu utilizei, que eu pensei na hora. Eu olhei assim e falei, velho, acho que isso aqui dá certo, entendeu? Aí pensei, isso aqui dá certo. Aí deu certo, no final das contas. Eles pegaram que era Fibonacci e Fibonacci com recursão e Fibonacci com recursão de memória, que você faz a memorização. Porque depois que vocês aprenderam a recursão, é só você pegar uma tabela, pega alguém com um caderno e põe na frente da árvore. Então, aqui está todo mundo, que está supostamente interpretando os nós. Você pega alguém do lado ou alguém à frente deles, e aí essa pessoa fica anotando, Fibonacci tanto é tanto, Fibonacci tanto é tanto, Fibonacci tanto é tanto. E aí, ao invés dele chamar, antes dele chamar quem está ao seu filho, se não for o caso base, ele pergunta para a tabela, que a tabela é uma pessoa, ele pergunta para a tabela. Então isso economiza. E eles veem esse resultado. Tá? Fica muito mais evidente. Tá? Então essa é uma técnica, eu espero que vocês podem variar isso, é um tipo de variação, então foi isso que eu fiz. Tamo junto, muito obrigado. Não se esqueça, se você esqueceu, curte esse vídeo e compartilha, porque o YouTube ele vai saber que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Eu não vi muito disso na internet, então estamos aqui para isso. Ok, se foi legal, curte. Se não foi legal, curte também, ou não sei, fica a seu critério, mas é isso, tamo junto. Tchau, tchau, até a próxima. Vamos à sequência de vídeo da playlist.